noite. Bem-vindos ao programa Espaço Santa Clarita, exibido todas as segundas-feiras às 19 horas pela Top Web TV. Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos gravar uma receita no Empório Santa Clarita. Se você tiver dúvidas, perguntas, substituição de ingredientes, a gente vai tentar ir esclarecendo à medida que a gente for fazendo a receita. Mas se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, no Facebook, ou no YouTube, ou diretamente para a Top Web TV, ok? A receita de hoje é um cookie funcional, low carb, que ele pode ser adequado à opção sem glúten para as pessoas que são celíacas. Ele é sem lactose e ele é sem açúcar. Por que nós escolhemos esse cookie hoje? Porque ele é uma delícia e ele é campeão no gosto dos nossos clientes. Vamos lá? Começando, você vai pegar um bowl, uma tigelinha, e a receita é bem fácil, tá? É só misturar os ingredientes, não precisa batedeira, liquidificador, não tem nada. Dentro do bowl, a gente vai começar com 3 colheres de sopa bem cheias de xilitol. Ou se você, só colocar. Se você não tiver xilitol em casa, quiser usar um adoçante culinário, forno e fogão, eritritol, estévia, de preferência adoçantes que são naturais, né? Não adoçantes químicos como ciclamato e sacarina, que são mais industrializados. E é importante que ele seja forno e fogão, tá? Porque ele vai depois 15 minutinhos no forno. Depois do xilitol, a gente coloca 2 colheres de farinha de amêndoas. Por que a farinha de amêndoas? A farinha de amêndoas, ela é uma farinha super saborosa, é uma farinha low carb, tá? Ela é fonte de triptofano, que vai ajudar no seu sono, que é o hormônio que é o precursor da serotonina, enfim. Se você não tiver farinha de amêndoas em casa, dê preferência para a farinha das oleaginosas, uma farinha de castanha, uma farinha de amêndoas, uma farinha até de amendoim, ok? Continuando, 3 colheres de sopa bem cheias de aveia em flocos, tá? A gente optou por essa aqui mais grossa para melhorar um pouquinho a consistência do cookie. Se você for celíaco, a pessoa que é intolerante ao glúten, existe a opção da aveia sem glúten. O que acontece com a farinha? Eu vou falar um assunto que ele já é bastante divulgado, mas nem todas as pessoas sabem. A aveia, ela não tem glúten. O que acontece? No Brasil, desde o processo que ela sai da produção, que ela é colhida, ela passa por contaminação. Geralmente ela tem uma contaminação com o trigo, que tem glúten. Então por isso que todas as marcas de aveia no Brasil contêm glúten. Claro, com exceção daquelas marcas que está escrito no pacotinho, não contém glúten, certo? Mas se você não tem problema nenhum com glúten, pode consumir a aveia normal que você tiver em casa. Depois da aveia, a gente coloca 2 colheres de sopa de farelo ou farinha de aveia. Hoje a gente vai usar o farelo. Que ele é assim. A diferença do farelo e da farinha, basicamente, é que o farelo é um pouquinho mais grossinho, a farinha é um pouquinho mais fininha. Mas, se não tiver farinha de aveia em casa, pode usar farinha de amaranto, farinha de chia, farinha de linhaça, também vão funcionar muito bem, tá? Continuando, 1 colher de sopa de fermento químico, fermento de bolo. Por que eu coloquei todos os ingredientes que são secos primeiro? Porque daí a gente coloca, dá uma misturadinha neles, para depois não embolar, né? Então a gente põe todos os ingredientes secos, que são as farinhas, o adoçante. Só coloca e mexe, mais nada. Só mexer para misturar um pouquinho essa parte dos secos que a gente diz, né? Depois a gente pega um ovo, dá uma batidinha. E o ovo já é molhadinho, né? Então a gente coloca o ovo por último. É o último ingrediente. E aí mistura, só misturar.
É só um ovo? É só um ovo, que é uma receita que rende até bastante, ela não rende pouquinho não. E como ela é bem fácil, é só misturar, então você vai poder fazer sempre que quiser, né? O tempo de forno é pouquinho, são 15 minutos só de forno. Ó, eu vou só misturar até que não sobre mais nada de ingrediente seco. Ó, o ovo molha bem. Ó. Se quiser colocar um pouquinho mais de farinha, pode colocar, não tem problema nenhum. O que também vai? O outro ingrediente vocês já devem estar me perguntando, né? Chocolate, 70%, de preferência sem açúcar, né? Porque já que é uma receita sem açúcar, pode ser inclusive consumido por diabéticos. Falando nisso, a opção pelo xilitol é por causa disso, que os diabéticos, né, que é uma doença específica do açúcar, os diabéticos podem consumir xilitol e stevia. Os demais adoçantes não são muito indicados. E aí a gente coloca o chocolatinho. Quanto de chocolate? Aqui a gente pegou uma barrinha 100 gramas, 70%. Ó, e aí a gente mistura. Sobrou porque a gente colocou duas aqui, porque no final, ó, só vai misturando. Prontinho o cookie. O que acontece? Perguntas. Ele é assim molhadinho? É molhadinho mesmo. Por quê? Se eu colocar mais farinha, para ele ficar mais sequinho, de maneira que ele não vai grudar na minha mão quando eu vou fazer as bolinhas, o cookie fica mais maçudinho. Então, a gente prefere, não que ele vai ficar ruim ou você não pode fazer. Pode fazer, só que se a gente deixa ele assim mais molhadinho, ele fica mais aerado, né? Mais saboroso, menos maçudo. Então, vamos lá. Aí, como ele tá assim nessa consistência, a gente pega uma forma qualquer, peguei uma de pizza porque eu acho mais fácil de fazer bolinha. E aí mais ou menos a medida de uma colher, ó, você coloca na forma, dá uma amassadinha, porque o cookie é uma bolinha, né? Ó. E vai montando. Super fácil de fazer, ó. Só faz mais ou menos o formato da bolinha. Dá uma achatadinha nele. Não é bom colocar um cookie muito juntinho do outro, porque como vai fermento, ele vai crescer um pouquinho. Ele não cresce muito, mas ele cresce um pouquinho só. Então a gente vai colocando. Ó. Só ir fazendo as bolinhas, uma quantidade mais ou menos. A gente usa mais ou menos assim, ó, mais ou menos uma colher. Não esquece de dar uma achatadinha nele. E mais ou menos um formato de bolinha, né? Gente, se quiser utilizar outras farinhas, pode utilizar que também vai dar certo, certo? Nós optamos por essas farinhas, por quê? Pela questão da baixa carga glicêmica. A questão do low carb, né? Sobrou um pouquinho, vou jogar aqui. O que a gente faz? Acabou. A gente pode pegar um chocolatinho que sobrou e colocar um pouquinho por cima para ele derreter. Não tem nenhum mistério, só colocar os ingredientes, misturar, deixar o ovinho por último, colocar primeiro os secos. E aqui, como a gente tem uma mulherada bem chocolatra, a gente faz o quê? A gente pega um chocolatinho 70% ralado e põe por cima, só pra, não é obrigatório, tá? Mas é só para dar um charme e um gostinho a mais. É uma opção, faz se quiser, não é obrigatório. Certo? Prontinho. Agora, o que a gente faz? Leva no forno,
180 graus por 15 minutos em média. Não é bom deixar passar muito porque senão ele vai grudar. Pode ficar mais seco, ok? Vamos pro forno? Agora a gente leva ele ao forno. Não precisa pré-aquecer, tá, gente? Ó, liga a luz. Como esse forno aqui, ele, em cima ele é um pouquinho diferente, eu vou ligar o dourador. Aí põe 180 graus por 15 minutos. E tá aqui. Agora é só esperar. Vamos conferir? É isso, aqui tá o nosso cookie funcional low carb, super delicioso, super fácil de fazer, que é o maior sucesso com os nossos clientes. Se vocês tiverem alguma dúvida, novamente, por favor, enviem pra gente que a gente vai responder, ok? É isso, bom apetite, bom lanche, bom café da manhã, como vocês preferirem consumir. Boa noite, pessoal, até a próxima. Oi, boa noite. Meu nome é Morgana, eu sou nutricionista, estou pós-graduando em Nutrição Clínica Funcional, atendo em Palhoça, em Biguaçu, e hoje eu vou fazer para vocês duas receitinhas simples e práticas e super saudáveis. Vamos fazer uma torta de liquidificador, low carb, e um brownie de frigideira também low carb. Duas receitas bem simples que fica pronto em no máximo 30 minutos. Então vamos começar. Eu geralmente quando eu vou fazer alguma receita no liquidificador, eu sempre começo pelos ingredientes molhados para que depois a receita ela se incorpore mais fácil, tá? Então nessa receita a gente vai colocar 3 ovos, uma xícara de água, e 1/3 de xícara de azeite de oliva. Então esses são os ingredientes molhados da receita. Daí agora a gente vai começar com as farinhas. Vai 1 xícara de farinha de amêndoas, tá? Essa farinha de amêndoas é uma farinha bem indicada para qualquer tipo de reeducação alimentar. Ela tem um índice glicêmico bem baixo, tá? Então, para quem é diabético, para quem tem restrição a glúten, também é uma opção interessante, porque ela também não contém glúten, tá? Fermento, 1 colher de fermento, bem cheia. Fermento biológico, tá? Fermento de bolo. E agora o tempero, para temperar a massa, você pode temperar do jeito que você achar melhor, tá? Eu vou usar sal, orégano, vou colocar também 2 colheres de queijo parmesão ralado, para dar um gostinho. Esse queijo, de preferência, tem que ser 0 carboidrato. Por quê? Porque quando o queijo ele tem carboidrato, ele geralmente tem mistura, tem adição de outros produtos que não são tão interessantes. Então, quando a gente trabalha com queijo 0 carboidrato, a gente trabalha com ingredientes que são os essenciais para a gente estar fabricando um queijo, tá? Então, vou botar agora o sal, então vai a gosto, vou botar umas 2 pitadinhas. Orégano também, umas 2 pitadinhas de orégano. Não vou botar muito sal, porque o queijo já salga também, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai bater. A massa, ela fica meio líquida mesmo, tá? Show! Então, depois de bater a massa no liquidificador, a gente vai pegar um bowl para poder misturar a massa com o recheio, tá? A massa, ela fica mais líquida assim mesmo, mas não tem problema, porque depois que for pro forno, ela vai também misturar com o recheio da sua preferência, tá? E por causa do fermento também ela vai crescer e vai ficar mais molhadinha, assim, por isso que ela fica dessa forma, tá? Então o recheio você pode utilizar qualquer recheio que você goste mais. Então para essa massa eu vou utilizar como recheio frango desfiado com cream cheese de kefir. Para quem não conhece o kefir, ele é aquele bichinho que a gente fermenta no leite. Você pode fermentar ele tanto no leite de saquinho, daquele que é minimamente processado, tá? Quanto você pode utilizar também o leite em pó integral, também fica muito bom. Para fazer o cream cheese, você deixa fermentar o kefir. Depois de fermentar, mais ou menos umas 24 horas, você coa
os bichinhos, no caso, não pode coar em peneira de alumínio, tem que ser em peneira de plástico. Depois de coado, você vai pegar o kefir, né, o líquido, vai passar num filtro de café. Então, o resíduo que vai ficar no filtro de café é o cream cheese. E o soro que sobra desse coar, né, você pode estar fazendo o Yakult também, tá? Então, aqui pra massa, eu coloquei o frango, o cream cheese, misturei bem. Tá? E agora a gente vai incorporar esse recheio na massa. Então, é isso que vai fazer também ele ficar mais molhadinho, não vai ficar seco. Porque se você fizer em camadas, o que pode acontecer é o frango não incorporar na massa por ele ficar um pouquinho mais pesado, tá? Então, se você mexer, vai ficar uma torta totalmente recheadinha, não vai ficar pedacinhos assim que não tem recheio. Quando você for fazer, Morgana, eu não tenho farinha de amêndoas em casa, o que eu posso estar utilizando para substituir, tá? A gente pode utilizar farinhas neutras, então dá para estar utilizando também a farinha de banana verde, que é um ótimo triglicerídeo de cadeia média também, para quem tem alguma disfunção no intestino, né, algum problema, também é uma ótima opção. Pode estar utilizando também a farinha de chia, a farinha de linhaça, que são farinhas neutras, tá? Sobre o azeite de oliva que a gente utilizou, quando você for comprar azeite de oliva, é interessante que você sempre busque aquele que vai te trazer mais propriedades, tá? Então, ele tem que ser sempre acidez menor que 0,5 e o índice de peróxido tem que ser menor que 15 ou menor que 20, para ele ser saudável. Vou adicionar também aqui, para dar mais uma incrementada, milho. Então, você pode botar milho, azeitona, o que achar que fica melhor. Então, depois de misturado todos os ingredientes, aí a gente coloca na forma e assa por mais ou menos no forno pré-aquecido a 180 graus de 15 a 20 minutos, tá? Então, você tem que botar o palitinho ou o garfo dentro e ver se não tá grudando nada. Se não tiver grudando, tá no ponto. Então, agora a gente vai colocar na forma, tá? Você pode fazer tanto em forminhas individuais, tipo de cupcake, que serve também como porção de lanche, né? Às vezes, na correria do dia a dia, a gente não tem tempo para parar e comer alguma coisa que esteja dentro do teu plano alimentar. Então, é uma receita prática que você pode fazer ela e já fazer em porçõezinhas individuais. Ou então, você pode fazer em forma grande. Hoje, a gente vai fazer numa forminha grande, tá? Então, eu vou utilizar a forma de silicone. De repente, se você for fazer em forma de alumínio ou outro tipo de forma, daí o interessante é que dê uma pinceladinha com uma manteiguinha ghee, só para não grudar. E eu vou finalizar também com um pouquinho de queijo parmesão ralado, só para ele ficar crocantezinho por cima. Fora também que a forminha de silicone ela é mais fácil de desenformar depois que você tira do forno, né? Então, não vai desmontar. Então, depois de 20 minutinhos, 20, 25 minutinhos no forno, a gente vai tirar. Então, ó, tá vendo que ele fica mais gratinadinho em cima. Então, depois de tirar do forno, o interessante é que você deixe esfriar para poder desenformar e ela não desmontar, tá? Então, o interessante é que você espere esfriar a torta para ela não desmontar. Aqui eu vou cortar mesmo quente, só pra gente ver como é que ficou. Ó, então aqui a gente tirou. Então, tá vendo que a massa incorpora no frango e ela fica super macia. Então, essa torta, ela pode servir de opção de almoço, de janta, de lanchinho prático. Já você pode deixar ele assado e já congeladinho, só colocar depois no micro-ondas. Então, é uma opção bem prática. E é isso aí, gente. Então, agora a gente vai fazer a receitinha do brownie, tá? Então, vai um ovo. A gente dá uma batidinha no ovo aqui só para incorporar melhor nos ingredientes, nos outros ingredientes.
Aí depois vai 1 colher de sopa de farinha de amêndoas. Aqui, se você não tiver farinha de amêndoas em casa, também pode estar utilizando a farinha de castanha ou farinha de nozes ou até mesmo a farinha de coco, tá? Vou dar uma batidinha. Depois a gente vai colocar 1 colher de café de alfarroba em pó. Alfarroba, no lugar da alfarroba a gente pode estar utilizando também o cacau em pó, então fica aí para vocês escolherem. Vou dar mais uma mexidinha. 1 colher de café também de xilitol ou qualquer outro adoçante culinário. Depois 1 colher de sopa de iogurte natural. Aí você pode estar utilizando ou iogurte de kefir ou iogurte que seja no máximo 2 ingredientes. Então, o que a gente precisa para fazer um iogurte em casa, né? É leite e fermento lácteo. Então, hoje a gente tem opções no mercado de iogurtes que tem somente 2 ingredientes. Mais uma mexidinha. E por último, 1 colher de café de fermento biológico. Então agora a gente vai colocar a massa na frigideira. O tempo vai variar de acordo com o fogão de vocês, tá? E também, se vocês forem usar uma frigideira que não for antiaderente, o interessante é que vocês untem ela com óleo de coco ou algo assim parecido para que não colhe, tá? Fogo bem baixinho e o tempo vocês vão controlando. Vai ficar em torno de uns 5 minutos, tá? E tem que abafar com a tampa para que ele possa crescer. Então a gente vai moldar aqui na frigideira. Essa frigideira aqui ela é um pouquinho maior, então se você tiver uma frigideira menorzinha, de forma onde você consiga colocar toda a massa, preencher toda a frigideira, é melhor, tá? Aí aqui eu vou moldar para ela ficar redondinha, bonitinha. E agora é só ir controlando o tempo até ela chegar no ponto. Se você deixar passar de 5 minutos, pode ser que ele não fique brownie, não fique molhadinho por dentro, tá? Daí ele vai ficar um bolinho de chocolate, tá? Então agora a gente abafa. Então aqui na receita a gente usou alfarroba, tá? Alfarroba, para quem não conhece, ele é um fruto, ele é como se fosse o cacau, só que ele já tem um sabor adocicado, por isso que ele não tem adição de açúcar. Então ele substitui muito o chocolate, tá? Para quem não for utilizar a farinha de amêndoas na receitinha, pode estar substituindo por outra farinha também. A farinha de amêndoas é uma farinha interessante porque ela é livre de glúten, ela tem triptofano, tá? Que vai estar te auxiliando na questão da ansiedade e do sono também. Para quem não tiver o adoçante xilitol em casa, também pode estar utilizando outros adoçantes culinários. Então a gente tem a talmatina, tem a sucralose, tem o stevia, tá? Que são outras opções que você pode estar utilizando para adoçar a sua receita também. Então, durante o processo é importante que a gente sempre dê uma levantadinha para ver se já tá assadinho embaixo. Então, quando ele tiver assadinho, daí soltando assim da frigideira, daí a gente pode virar. Então, ó, depois que ele estiver soltando, aí a gente já pode tirar. Então, aqui é o brownie e a gente pode polvilhar com um chocolatinho 70%. Quem quiser pode derreter chocolate 70% também, jogar por cima. Pode picar umas castanhas também, fica bem gostoso.
Então essa é mais uma opção de lanche low carb, tá? Você pode estar utilizando ou no café da manhã ou no lanchinho da tarde. Às vezes bate uma vontade no meio do dia de comer alguma coisa doce, então também é uma opção. Então essa é a consistência dele. Então se você fizer numa frigideira menorzinha, ele vai ficar um pouquinho mais alto, tá? Então daí ele vai ficar um pouquinho mais molhadinho do que tá agora. Então é isso aí, pessoal. Quem quiser me seguir no Instagram, Morgana Nutri, no Facebook também, minha página é Morgana Nutri. Sempre coloco algumas receitinhas, algumas dicas, algumas informações de produtos, acho que é bem interessante. Obrigada, Top Web, pela oportunidade e até uma próxima.